Mano, na moral, quando foi vazado a Elysia Corruption, eu fui um dos que falei. Óbvio que eles só pegaram a skin da Elysia e mudaram a tom de cabelo e alguns detalhes. Não tem como deixar a Elysia mais bonita do que ela já é. Um tempo se passa, finalmente estamos apresentados ao novo Rasher, o Rasher da humanidade, e eu queimo minha língua com força. Vai logo, Roy, só pega meu dinheiro logo. Fala galera, voltei! Já faz um tempo que eu não trago o vídeo da história de Honkai Impact, mas eu vejo que todo mundo entende porque sabe que é bem difícil juntar todos os fragmentos da história que estão espalhados em vários cantos diferentes. E como sabemos, é essa parte entre o passado e o jogo onde a história fica mais fragmentada e espalhada pelos lugares. Por isso, se eu tiver esquecido alguma coisa, dá uma força aí escrevendo nos comentários para ajudar o pessoal que não sabe. Mas agora, sem perder mais tempo, vamos que vamos, porque todos estamos com fome de história. Como vocês já devem saber, eu dividi a parte anterior da história no vídeo 6 e no vídeo 6.5. Alguns já devem ter entendido que era por causa que o vídeo 6 e o vídeo 6,5 andam em paralelo mais ou menos na linha do tempo, mas acabam sendo pelo ponto de vista de pessoas diferentes. Mas outro motivo também é que ambos acabam parando no início do arco que começa nesse vídeo, o arco de Nagazora. Pra quem não sabe, Nagazora na verdade é o nome de uma cidade misteriosa e muito importante no universo de Honkai Impact. Mesmo que na história nunca dê um grande foco na cidade em si, curiosamente, vários momentos importantes da história parecem estar relacionados àquela cidade. Há muito tempo atrás, na antiga era, foi nessa cidade onde a Doutora May e Kevin Caslana se conheceram. E como se a história também estivesse tentando se repetir, mais uma vez será nessa cidade onde Kiana e May irão se encontrar. Dessa vez, o monólogo começaria através da visão de alguém completamente diferente. Começaria através dos olhos de uma jovem garota, conhecida como Raiden May. May nasceu em 13 de abril de 1997, na cidade de Nagazora. O pai da jovem garota era Raiden Ryoma, o chefe da Massive Electric Corporation, ou também conhecido como May Corp, uma das organizações que cresceram e ganharam destaque após os eventos do Segundo Impacto. Já a mãe de May, no entanto, faleceu quando a mesma ainda era jovem, e seu nome nunca veio a ser revelado. Na infância, May foi matriculada na escola secundária de elite da Shiba Academy, onde somente filhos de pessoas ricas, poderosas e com contatos poderiam entrar. E May não era só uma dessas crianças, era muito mais. Ela era bonita, alta, inteligente e todos na escola a idolatravam. Mas infelizmente isso não durou por muito tempo. Um certo desastre acabou atingindo toda a May Corp, a organização de seu pai. Acabou que certos segredos de Ryoma foram descobertos e o mesmo acabou se tornando um criminoso culpado e fugitivo da polícia. A verdade é que tudo havia sido um plano feito por Cocolia, com o objetivo de conseguir enquadrar Ryoma, levá-lo a ser preso, para que ela conseguisse obter a May Corp para si, ganhar ainda mais influência dentro da anti-entropia e conseguir o cristal, a gema da conquista, que era necessário para conseguir seus objetivos. Antes de continuar, eu preciso dar uma explicação sobre o que são essas gemas, afinal elas são importantes para o resto da história. Se vocês estão assistindo os vídeos direitinho, devem se lembrar que durante o Segundo Impacto, a vontade Honkai deu a Sirin núcleos de pseudos Rashers para ajudá-la na destruição da era atual. Esses pseudos núcleos são conhecidos como gemas, e essas gemas continuaram na Terra mesmo após o fim de Sirin. Apesar desses cristais não terem o mesmo poder de um Rasher, se o usuário for compatível com um núcleo, essa gema irá evoluir e acabará se tornando um núcleo de um Rasher, e assim o portador se tornará um verdadeiro Rasher. O nome das 4 gemas que Deus deu a Sirin foram a gema da conquista, que representa o núcleo do trovão, a gema do desejo, que representa o núcleo do vento, a gema da serenidade, que representa o núcleo da morte, e a gema do incêndio, que representa o núcleo de fogo. Após a queda de Sirin no Segundo Impacto, a maioria das gemas acabaram se espalhando, e de alguma forma, Cocolia havia descoberto que a gema da conquista estava dentro do corpo da filha de Ryoma, May. Voltando ao enredo. Graças a tudo isso que havia acontecido com seu pai, a vida de May virou de cabeça para baixo. A partir dali, seus colegas e até seus professores ficaram frios e a condenaram à solidão.
A partir dali, a garota que era amada pelos seus amigos, agora era cercada pela solidão. Foi quando ela começou a perceber que o que ela acreditava que era uma verdadeira amizade com seus companheiros não passava de um laço falso, criado por interesse na fortuna e no prestígio de sua família. Quando ela perdeu isso, o que se diziam seus amigos acabaram a abandonando, e alguns até começaram a intimidá-la, a culpando pelos crimes que eles acreditavam que seu pai havia cometido. E assim a garota foi deixada sozinha para enfrentar um mundo indiferente, e com o tempo os sentimentos negativos que ela carregava só foram ficando cada vez pior, pois não havia ninguém com quem ela pudesse contar, ninguém com quem ela pudesse se abrir. Tudo o que ela podia fazer era carregar esse sentimento dentro do peito e continuar vivendo. Com o tempo, Mei começou a escutar uma voz vindo do fundo de sua cabeça, da parte mais escura de seu coração. Aquela voz prometia poderes inimagináveis e dizia que ela tinha que usar esses poderes para mudar o mundo, mudar e destruí-lo, pois era isso que esse mundo merecia. No início, Mei tentou ignorar aquela voz, mas quanto mais os dias iam passando, quanto mais ela se afogava na tristeza e na solidão, mais tentadora a oferta daquela voz ficava. Nessa mesma época, uma garota de cabelos brancos e olhos azuis acabou ingressando na divisão de ensino médio da Shiba Academy. A mesma se considerava uma viajante errante que estava no meio de sua jornada ao redor do mundo, mas que por algum motivo recentemente se sentiu atraída até aquele colégio. Ela era alegre, rebelde, energética e briguenta. Ela era do tipo de garota que sempre era vista sorrindo, se intrometia nos problemas dos outros e, se fosse necessário, resolvia tudo através da violência. E se por acaso visse alguém precisando de sua ajuda, ela o ajudaria sem pensar duas vezes. Após ingressar na escola, não demorou muito tempo até que Kiana se deparasse com a situação de Mei. E apesar da situação de Mei com seu pai, dos rumores que os outros colegas espalhavam dela e do fato de que parecia que ninguém queria ficar ao seu lado, Kiana ainda decidiu cumprir esse papel. Ela decidiu se tornar a pessoa que ficaria ao seu lado, a pessoa que a protegeria e a que a não deixaria mais só. E assim a amizade de Kiana e Mei começou. Um dia, Bronya também foi enviada por Cocolha para frequentar a escola, para que ela também ficasse supervisionando o estado de Mei e avisasse ou capturasse Mei quando ela despertasse. Isso pois Cocolha começou a infundir mais energia Honkai no corpo de Mei, esperando que a gema da conquista em seu corpo despertasse como o núcleo de um Herrscher. Embora no início isso parecesse que não iria acontecer, pois graças a Kiana os sentimentos negativos de Mei começaram a diminuir, depois de Mei perceber que Kiana também estava sofrendo bullying por causa de sua amizade, aquele sentimento negativo em seu peito novamente despertou. E para piorar, a corrupção de Mei, por causa de seus sentimentos negativos, começou a ficar cada vez mais acelerado. Isso pois ela começou a ser influenciada por uma certa caixa preta que estava naquele colégio. De alguma forma, a caixa preta que abrigava o resto da corrupção da era anterior havia acabado em algum lugar de Nagazora, nos dias atuais. Finalmente, aquilo tudo culminou em Mei cedendo e se tornando a terceira Hash. Com o despertar daquela nova forma, a personalidade de Mei acabou sendo mudada. Agora, Mei era fria, maliciosa e via os seres humanos como escória. Sua personalidade havia sido completamente consumida pela vontade de Honkai, que só desejava a destruição da humanidade. E com isso, no início, Mei fez um ataque a Nagazora, destruindo tudo que aparecia em sua frente, e usando cada vez mais os seus poderes como Herrscher. Mas Kiana, após ver sua amiga se tornando um Herrscher e atacando as pessoas, decidiu ainda assim tentar ajudá-la, tentar salvá-la, estender sua mão. Kiana lutou contra Mei transformada em Herrscher, mas não com o objetivo de matá-la, muito menos de derrotá-la, apenas para conseguir fazer com que sua personalidade acordasse. E embora aquele Herrscher transmitisse uma aura de terror, o mesmo agora não era só feito de dor. Embora a maioria dos outros sentimentos de Mei tivesse sido consumido pela vontade Herrscher, seus sentimentos por Kiana continuaram lá, e por isso sua personalidade como Herrscher
continuava sentindo algo por Kiana. Tanto que quando ela viu Kiana tentando ao máximo, fazendo de tudo o possível para poder salvá-la, mesmo depois de toda a destruição que ela havia feito, sua personalidade Hasher acabou ficando com medo de perder esse vínculo e com muito mais medo de feri-la. Graças a isso, a personalidade de Hasher de Mei acabou desistindo de seu ódio, acabou abandonando sua dor, porque ela sabia que essa era a única forma de continuar ao lado de Kiana. Como sua personalidade como Hasher não sabia como agir com Kiana e tinha medo de feri-la, a mesma acabou decidindo ficar dormente e deixar que sua antiga personalidade como humana controlasse seu corpo, fazendo com que Mei começasse a ter uma dupla personalidade, mas ambas amavam Kiana. No entanto, após a personalidade de Mei acordar e se deparar com a destruição que havia feito, além de ter atacado Kiana, a mesma ficou horrorizada consigo mesma e com medo de que isso poderia acontecer de novo. Para tentar impedir que isso acontecesse, Mei tenta cometer suicídio, porque se recusava a deixar que sua outra versão a machucasse Kiana. Ela até tenta pular do telhado da escola, mas Kiana, segurando pelo seu braço, a impede e disse para ela que estava tudo bem. Mesmo que todos a odiassem, mesmo que todos tivessem medo dela, Kiana nunca teria. Ela sempre ficaria ao seu lado. E tudo que ela pedia é que ela ficasse ao seu lado também. Após testemunhar a relação de Kiana e Mei, Bronya acaba mudando de ideia e decide não colaborar mais com Cocolia, acreditando que não seria certo sacrificar a relação delas apenas para recuperar a sua. E com isso, a partir dali, Bronya, Mei e Kiana se tornam amigas e começam a viver juntas. Por causa daquele incidente, a energia Honkai gigantesca que se espalhou pela cidade fez com que a alma de Yae Sakura saísse do cubo e se libertasse da prisão da Hasher da corrupção. Mas com isso, a energia Honkai começou a se espalhar ainda mais, atraindo ainda mais bestas Honkais para aquela área e fazendo com que a Chixal detectasse a energia massiva de um Hasher naquele local. Como aquela área ficava sob jurisdição da Santa Freya, Teresa convoca Murata Himeko e a envia para Nagazora, com o objetivo de eliminar o novo Hasher, para impedir que um novo impacto como a segunda erupção acontecesse. Já em Nagazora, Kiana, Mei e Bronya acabam se envolvendo com um ataque de uma besta Honkai. Como as garotas acreditavam que as bestas estavam sendo atraídas pela energia que exalava de Mei, elas começaram a fazer o máximo para proteger as pessoas, eliminando as bestas que apareciam. Mas no início, nenhuma das garotas tinha qualquer treino para conseguir lidar com as bestas. Kiana dependia totalmente de seu talento natural e seu instinto para conseguir lutar contra elas. Bronya já tinha uma capacidade de luta maior graças às suas habilidades adquiridas na organização de assassinos e no orfanato de Cocolia, mas Mei não possuía qualquer tipo de habilidade, dom ou talento natural, muito menos instinto para lutar. Em um certo incidente, Kiana acabou sendo ferida por uma das bestas, quais elas estavam enfrentando, e isso acabou fazendo com que a personalidade Hasher de Mei despertasse, tanto por causa da dor que Mei estava passando por acreditar que isso havia acontecido porque ela era fraca demais para proteger Kiana, como também a ira da personalidade Hasher por alguém ter machucado sua adorável Kiana. Naquele momento, Mei transformada em Hasher acabou causando uma destruição enorme, e foi justamente após isso que Murata Himeko junto com a Hyperion acabaram chegando no local e testemunharam Mei, utilizando os poderes de um Hasher, sem estarem a par da situação, mas sabendo o perigo que um Hasher representava. Murata é ordenada por Teresa a lidar com o Hasher do Trovão, iniciando assim um confronto entre as duas. Mas antes que as coisas saíssem do controle, Kiana, que estava sendo segurada pela Mei na forma Hasher, desperta e arranca as asas Honkais que haviam aparecido nas costas de Mei com as próprias mãos, fazendo com que Mei recuperasse o controle e a batalha contra Himeko terminasse. Naquele momento, Himeko ficou extremamente espantada, tanto com o fato de um Hasher acabar voltando ao normal, como com a garota que havia conseguido fazer aquilo. Após um único olhar através do monitor, Teresa conseguiu chegar na conclusão de quem era aquela garota. E assim ela ordena que Himeko trouxesse as duas até ela, tanto a terceira Hasher como também a sua afilhada.
Após serem colocadas na nave, as duas são levadas até Santa Freya e logo depois colocadas em quartos separados. Bronya, que também havia invadido a nave em segredo, também conseguiu entrar no Santa Freya, mas não sabia para onde suas amigas haviam sido levadas depois que foram separadas. No quarto de Kiana, a mesma estava inconsciente, ainda se recuperando dos seus ferimentos, e enquanto isso sonhava com uma certa noite, a noite em que seu pai havia lhe contado a promessa e o dever dos Kalaslanas, uma das memórias mais importantes para ela. Logo após isso, a mesma acabou acordando, e foi quando foi abordada por Teresa. Teresa acabou brigando com Kiana, reclamando de seu comportamento muito imprudente, entrando no meio de um campo de batalha como aquele, dizendo que a personalidade dela era idêntica à do pai. Naquele momento, Kiana entrou em choque e ficou desesperada para saber como ela sabia sobre seu pai. Teresa acaba dizendo que ela obviamente sabia quem era o pai dela, e até mesmo sabia onde ele se encontrava atualmente. Ao escutar aquilo, os olhos de Kiana brilharam. A mesma não conseguia acreditar no que havia escutado e ficou desesperada para saber onde estava seu pai. Mas Teresa fala que ela não pode ir até ele agora, pois Siegfried estava em um lugar extremamente perigoso e ela não conseguiria fazer nada naquele lugar. Kiana fala que aqueles machucados não vão atrapalhá-la, mas Teresa fala que não são os machucados que são o real problema. O problema é que ela era fraca, muito fraca. Ela tinha dificuldades para enfrentar até bestas roncais simples como aquelas que apareceram na cidade. Obviamente ela não daria conta de ir para o lugar onde Siegfried estava. E também fala que ela também é fraca demais para continuar andando ao lado de Raiden Mei, pois aquela garota possui algo muito perigoso dentro dela. Se aquela coisa despertasse outra vez, com certeza Kiana não teria o poder necessário para conseguir impedi-la de novo. Escutando aquilo, Kiana fica com uma feição muito séria e irritada, mas Teresa aproveita para fazer uma proposta. Ela pede para Kiana se juntar ao Santa Freya, pois eles eram a escola de treinamento de valquírias. Ela tem certeza que se Kiana frequentar as aulas e se esforçar, ela poderá muito bem se tornar uma das valquírias mais fortes daquele lugar. Kiana fala que antes de aceitar a proposta, ela quer saber o que vai acontecer com as amigas dela. E Teresa fala que as mesmas propostas foram entregues a Bronya e Mei. Já na sala onde Mei estava esperando, quem estava conversando com ela era Himeko. Himeko inicia a conversa dizendo que Kiana estava fora de perigo, o que deixa Mei mais aliviada. E Himeko pergunta o que ela deveria fazer agora, mas a única resposta de Mei é que ela pode fazer o que achar melhor. Depois de ter feito aquilo de novo, ela já não tinha mais direito de decidir sobre sua vida. Himeko fala se a garota quer que ela a mate. Os olhos de Mei transmitem uma aura de quem não aguenta mais viver, e mesmo dizendo que era para ela fazer o que quiser, parece que ela iria escutar que a resposta seria que Himeko decidiu matá-la. Mei então diz que tudo bem se essa for a decisão, contanto que ela não continue machucando os outros. Mas ao escutar aquilo, Himeko fica extremamente furiosa e acerta a garota. Afinal, ela diz que não é uma assassina, é uma guerreira que veio para proteger as pessoas. Até porque ela sabe melhor do que ninguém a dor de perder alguém importante para si. Se ela do nada decidisse matar Mei, quem realmente sofreria seria a Kiana e a outra garota que estavam esperando por ela. E por isso ela ficou irritada, por não conseguir entender a dor que isso causaria em suas amigas. Himeko fala que se a garota realmente não liga para o que vai acontecer com sua vida, Mei deveria deixar sua vida nas suas mãos, pois ela iria treiná-la, até que ela fosse capaz de controlar seus poderes, e então usá-los para proteger as pessoas e não machucá-la. Mas Mei tinha medo. Se ela ficasse louca de novo, com certeza ela iria machucar novamente suas amigas. Mas Himeko diz que se ela tem tanto medo assim disso, ela vai se certificar de colocar uma bomba em perto de seu coração. E essa bomba vai ser acionada quando Mei acabar perdendo o controle de seus poderes, pois essa bomba irá sentir o aumento da energia Honkai dentro do corpo da garota, e quando atingir um certo nível crítico, ela vai explodir e matá-la, impedindo que ela machuque outras pessoas. Mas diferente da reação que Himeko esperava da garota após escutar aquilo, Mei acaba ficando aliviada, e então decide aceitar a proposta de Himeko. Depois disso, Teresa leva as garotas até o apartamento onde elas irão ficar morando agora. O apartamento de Himeko. A partir dali, as três se tornariam estudantes na Academia de Valquírias. E um dia, todas elas iriam conseguir alcançar seus objetivos. Mei começa a lembrar que seu objetivo era conseguir controlar seus poderes e então usá-los para salvar as pessoas um dia. Kiana fala que vai se tornar a maior valquíria do mundo. Uma valquíria rank S sem dúvida nenhuma. E quando fizer isso, vai garantir de proteger suas amigas e encontrar aquele velho novamente. Mas Bronya é a única que estava ali e acaba não falando nada.
Só que por algum motivo acabou decidindo aceitar a oferta também e ingressou na academia. E assim as 3 garotas iniciam seu cotidiano na Academia Santa Freia. E Mei decide não contar a nenhuma das suas 2 amigas sobre a bomba em seu peito, acreditando que isso seria o melhor a se fazer. Na mesma época, um poderoso ataque Honkai acontecia. Uma besta Honkai extremamente poderosa apareceu do nada e em poucos segundos conseguiu destruir a cidade completamente. A situação urgente fez com que a Shixawa enviasse o quanto antes todas as valquírias disponíveis para lidar com a tal besta. Assim, o esquadrão de elite do oeste foi acionado, enviando então as 3 valquírias ranqueadas de elite para a missão. Mesmo que elas fossem de elite, só de saber a existência de uma besta Honkai de tal nível já as deixava preocupada. Apenas a capitã conseguia se manter tranquila, pois ela sabia que não podia se abalar na frente de seu esquadrão, ou então a situação que já estava extremamente complicada só ia piorar. Dito isso, após observar um pouco da destruição causada pelaquela besta e os sinais de energia que sua nave detectava, ela sentia muito medo, pois sabia que talvez não conseguisse escapar com vida daquela missão. Mas como uma valquíria, ela não podia recuar. Não enquanto não se fizesse de tudo para proteger as pessoas. As 3 valquírias tinham muito medo do que aconteceria após elas saírem daquela nave, mas tinham muito mais medo ainda de não saírem e acabar deixando alguém morrer por causa de seu medo. Finalmente elas conseguiram se decidir e começaram a sair preparadas para fazer o ataque. Mas foi então que as garotas botaram o pé para fora da nave e perceberam algo. Alguém havia ido na frente delas e estava lentamente se aproximando da criatura. Uma garota loira e de armadura que com um único soco conseguiu fazer aquela criatura e um pedaço do prédio virar em cinzas, terminando assim com aquela catástrofe gigantesca com apenas um movimento. No mesmo instante em que viram aquilo, as 3 conseguiram dizer exatamente quem era. A valquíria lendária mais forte do mundo, a sempre ocupada Durandal. Ao mesmo tempo, após acabar com aquilo, Durandal entra em contato com Rita e fala: "Pronto, agora já terminei com Nova York e Dubai, fale onde é o local da próxima missão." Mas Rita no telefone fala: "Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa." Já no QG da Shixawa, Amber entregava o relatório para Otto. Mestre Otto, a Durandal-sama conseguiu resolver todos os incidentes que aconteceram nesse mês no planeta inteiro. E Otto, escutando aquilo, apenas fala: "Exatamente como eu esperava." Algo surpreendente é o fato dela conseguir simplesmente continuar lutando por 30 dias seguidos sem um único descanso. Continuar chamando ela de Valkyria Rank S parece extremamente desnecessário. Na verdade, talvez a gente devesse criar uma nova classe chamada Durandal. Amber fala que vai fazer os preparativos, mas Otto fica gritando para ela parar porque era apenas uma piada. E é quando de repente Durandal e Rita chegam no QG. Bianca, sem querer perder tempo, já chega pedindo uma nova missão. E Otto diz que realmente tem algo muito importante que precisa ser feito urgentemente. Depois de mandar uma equipe explorar uma ruína antiga que haviam localizado, eles haviam encontrado informações antigas de um objeto que parecia ter grande ligação com a segunda chave divina. Para confirmar aquelas informações, ele precisava que alguém fosse até a Britânia para checar tudo que haviam encontrado. E a pessoa que mais se enquadrava no perfil de quem ele precisava era a Rita. E Rita acaba aceitando a missão, mas Bianca volta a perguntar qual seria a missão dela. Mas Otto diz que o que ela está fazendo é bem complicado. Se ela continuar fazendo todas as missões que tiver, as outras valquírias vão acabar ficando desempregadas. Como ela se esforçou bastante esse mês, o melhor que ela podia fazer agora era tirar férias. Bianca fala que não era o que ela esperava, mas também não iria rejeitar umas boas férias. E assim ambas fazem sua viagem até Londres. Pouco tempo após chegar em Londres, Rita já começa a sentir o ar de nostalgia de sua cidade natal. E enquanto isso, Bianca, que não queria perder tempo nas suas férias, mal chegou e já estava jogando bola com as pessoas ali. Enquanto observava ela, Rita pensa como Bianca parecia uma criança, pois havia entrado dentro do jogo de futebol dela sem nem se preocupar com nada. Tudo porque não aguentava ficar parada apenas observando. Mas sem querer, durante o jogo, Bianca acaba chutando a bola forte demais e a joga para a atmosfera. O garoto fica impressionado com um chute super potente de Bianca e pede para que ela ensine. Mas Bianca fala que não conseguiria ensinar mesmo que ela quisesse. É quando de repente Rita surge com uma bola nova e entrega para o garoto. Vendo aquilo, Bianca fica extremamente assustada.
Assustada com a eficiência de Rita e com o fato de que ela já sabia que isso iria acabar acontecendo. Assim, de repente, as duas garotas sentam num banco da praça e começam a conversar. Rita fala que ficou bastante surpresa com o fato de Bianca ter escolhido a Inglaterra para vir tirar férias. Bianca diz que já tinha um certo interesse, mas Rita fala que ela estava apenas arranjando desculpa. Na verdade, ela estava preocupada com ela. E como não fazia parte da missão, arranjou outro jeito de conseguir vir pra cá sem chamar a atenção. Bianca tenta mentir, dizendo que não, na verdade ela realmente tinha um interesse naquele lugar. Mas Rita fala que a conhece muito bem e tem certeza que não havia nada naquele lugar que pudesse chamar sua atenção, a não ser que ela estivesse interessada no lugar onde Rita nasceu. E então pergunta para Bianca se ela estava interessada nela. Bianca fica com vergonha, para de encarar ela e fala: eu não vim tirar férias para ficar conversando, eu tenho que aproveitar o máximo desse lugar, não é? E Rita acaba decidindo aceitar a mudança de assunto e vai aproveitar as férias com ela também. Depois de irem para vários lugares diferentes de Londres, Rita decide que era hora de se despedir, porque ela deveria ir focar na missão agora. Bianca então se despede, mas fala que ela vai continuar por ali. E então diz que se Rita acabar passando por alguma dificuldade, ela deveria chamá-la, afinal, ela já estava ali de qualquer forma, então poderia muito bem dar uma força. Rita então se aproxima do rosto de Bianca com a desculpa de que iria limpar seu rosto e fala que vai pensar um pouco na proposta. Assim as duas garotas se despedem e a missão de Rita começa. Finalmente, após se separar de Bianca, a verdadeira missão de Rita começou. Otto havia encarregado Rita de investigar mais sobre a lenda do rei Arthur na Britânia, pois após eles investigarem alguns arquivos e algumas ruínas da antiga era, eles conseguiram chegar na conclusão de que de alguma forma aquela lenda estava linkada com a segunda chave divina. Assim, Rita foi ao encontro de Catherine, uma das responsáveis pelo Museu de Londres, e Susana, outra valquíria que havia sido enviada para ajudar Rita na solução desse mistério. As três investigaram por toda a cidade de Londres, achando qualquer pista que pudessem utilizar, qualquer fato e qualquer comprovação sobre a veracidade daquela lenda. Ao mesmo tempo, quanto mais eles se aproximavam da verdade, mais coisas estranhas começavam a acontecer, como um ataque no museu por um gato estranho que emanava energia Honkai que nem de uma besta Honkai, ou então documentos que as mesmas usavam durante a investigação desaparecendo. Mas ainda assim, mesmo com todos esses imprevistos, as três garotas, com a ajuda de Otto, conseguiram chegar em uma verdade. A verdade é que a lenda do rei Arthur na verdade era uma dica sobre a segunda chave divina. Merlin, Excalibur e Avalon eram reais, tecnicamente, porque a Excalibur na verdade era a segunda chave divina. Merlin devia ser alguém responsável por ensinar como utilizar a segunda chave divina. E Avalon, a ilha mágica que é citada na lenda, devia ser o local para onde as pessoas utilizando a segunda chave divina deveriam ir. Otto, com seus arquivos da era anterior, percebeu que a segunda chave divina não era uma arma em si, e sim algo que ajudava eles a se teletransportarem entre as dimensões. Afinal, a mesma havia sido feita com o núcleo do vazio. Em outras palavras, a segunda chave divina, Excalibur, era um meio de transporte que os humanos deveriam utilizar para conseguir escapar da ameaça Honkai indo para outro mundo. E após descobrirem tudo isso, eles também conseguiram a localização da onde deveriam encontrar a segunda chave. E assim Rita e as outras garotas vão até a localização. Mas quando chegam lá, são atacados por uma outra organização, a World Serpent, outra das organizações que estavam crescendo após o incidente da segunda erupção. Mas essa era aquela que estava andando ocultamente, para que ninguém percebesse a sua existência, nem mesmo a Chixal. No início, as garotas até tentam contra-atacar o ataque da World Serpent, mas é quando é revelado que Caterina, na verdade, sempre fez parte da World Serpent e só estava fingindo ajudar Rita e a Chixal a encontrarem a segunda chave, para que eles mesmos conseguissem tomar conta dela. Caterina então derruba as duas garotas e as leva junto com a chave divina até uma das comandantes da World Serpent, Jackal. Após isso, Jackal fala que não poderia deixar as informações sobre o que aconteceu ali vazarem, muito menos da World Serpent. E como Caterina era só uma subordinada recém-contratada para essa missão, o melhor a fazer era eliminá-la, e por isso atira na mesma. Mas depois, quando ela se prepara para atirar no corpo de Rita e Susana atrás dela também, e pegar a segunda chave, Otto desfaz a ilusão e mostra que tudo o que estava acontecendo ali na verdade era uma ilusão produzida na cabeça de Jackal. Ele já sabia de todos os movimentos da World Serpent. Isso pois Caterina na verdade era um agente dupla trabalhando para ele. Jackal se mostra surpresa porque realmente não esperava por aquilo, mas ainda assim diz que a World Serpent sempre está a 2 braços
passos à frente. Otto fala que ela estava apenas tentando ganhar tempo para criar um plano agora, pois ele já mexeu na sua cabeça e viu que ela não tem nenhum plano para o que vai acontecer a seguir. Já Cal fala que não precisa ter informação, pois ela confia na World Serpent. É quando é revelado que Raven estava esse tempo todo seguindo Jackal sem seu conhecimento, como um plano B para situações como essa. E então, utilizando sua chave divina, Raven atira em Otto, que é pego de surpresa. Mas ainda assim, o mesmo se mostra, na verdade, um clone, e diz que o verdadeiro não esteve ali desde o começo. Mas fala que também estava surpreso pela World Serpent já ter uma chave divina sob sua posse. Jackal fala que essa é a única informação que ele vai conseguir retirar deles agora, mas Otto fala que isso era tudo o que ele precisava. Assim ele desaparece e é mostrado que Raven ainda não tem total controle sobre sua chave divina, pois apenas um único disparo sua mão ficou cheia de queimaduras. Já de volta em Londres é mostrado que enquanto Otto estava brincando com a World Serpent, um cubo misterioso, que era onde eles acreditavam que a segunda chave divina estava escondida, já havia sido recolhido, e todos estavam estudando uma forma de abri-lo. E é quando é finalmente mostrado que a falha no plano da World Serpent era que no último minuto Rita havia pedido ajuda para Bianca, e após se juntar ao grupo ela havia conseguido invadir a ruína antiga e recolher a chave divina em questão de segundos, algo que ninguém da World Serpent conseguiu prever, dando tempo suficiente até para Otto conseguir armar toda essa armadilha. E agora finalmente havia chegado o momento de invadir aquela chave divina e descobrir os mistérios que guardavam. Jackal volta a aparecer e é mostrado que ela realmente ficou surpresa tanto com a força sobrenatural de Bianca quanto com a inteligência de Otto, e admite que eles realmente perderam essa chave divina, mas fala que ainda não vai ser tão fácil assim para Otto. Mesmo que ele tenha pego ela, não significa que ele seja capaz de usar, pois assim como é dito na antiga lenda, apenas Merlin pode decidir quem é capaz de utilizar a Excalibur, e enquanto aquela pessoa estiver lá dentro, Otto nunca será capaz de colocar as mãos na chave. Fim da missão de Rita, 2 dias para a abertura da segunda chave divina. Voltando ao Santa Freia, as garotas finalmente começaram a se adaptar a seu novo estilo de vida, além de também terem se acostumado a viver juntos sob o mesmo teto, já que agora as garotas moravam no apartamento de Himeko. E curiosamente, por algum motivo, Himeko acabou pegando o costume de sempre invadir o quarto de Kiana e passar a noite com ela. Além disso, Mei também começou a pegar o costume de sempre fazer a comida pro pessoal da casa, principalmente porque as outras garotas como Himeko e Kiana cozinhavam muito mal, mas adoravam comer. Mas aquilo tudo só aumentava o sentimento de uma grande família feliz que as três sentiam, já que nenhuma delas, inclusive Himeko, acabou tendo a chance de experimentar tal sentimento. Na escola, como elas já haviam frequentado um certo tanto de aulas, as mesmas já acabaram se acostumando com algumas coisas e aprendendo algumas coisas que não conheciam. Elas descobriram que 80% de todo o colégio da Santa Freia era composto por garotas, porque o nascimento de cavaleiros era algo extremamente incomum e raro. De alguma forma, as mulheres acabaram se adaptando à energia Honkai antes dos homens, e por isso o número de mulheres capazes de suportar estigmas era muito maior do que o dos homens. Elas também descobriram que nem todas as valquírias que estavam na escola possuíam estigmas naturais. Muitas delas acabaram possuindo estigmas artificiais implantadas nos corpos delas, através de um tipo de cirurgia desenvolvido pela Chixal. Mas no caso de Kiana, a mesma havia nascido com estigmas naturais. Mei desenvolveu seus próprios estigmas por ter se tornado um Hesher, e Bronya também havia nascido com estigmas naturais, algo que chamou a atenção das outras garotas da escola e até fez com que elas ganhassem um certo tipo de popularidade. Kiana dizia que aquilo para ela era comum, afinal ela se tornaria a valquíria mais forte de todos, então claramente ela deveria ter estigmas naturais. Mas é então que uma garota mais velha de sua sala se aproxima e fala que ela não deveria ficar tão confiante só por isso. Só por ter estigmas naturais não fazia com que ela se tornasse a mais forte automaticamente. Se ela subestimasse os exames que ela iria passar naquela escola, com certeza ela iria acabar se dando mal. O nome da estudante que havia falado com Kiana era Furrua, uma garota extremamente popular na sala por ser a mais inteligente e a mais forte da escola, e alguém com quem Kiana não conseguia se dar muito bem. Um tempo depois foi anunciado os resultados do exame. Bronya e Mei ficaram em segundo e terceiro lugar, postos extremamente altos para pessoas que haviam acabado de entrar na escola, fazendo com que elas automaticamente ficassem ainda mais popular e até fossem chamadas de prodígios.
Kiana acreditava que se as duas haviam conseguido ficar em segundo e terceiro, com certeza ela deveria estar em primeiro. Mas quando a mesma olha para o resultado, ela nota que a pessoa que estava em primeiro lugar era Furua, e seu nome nem estava na lista, pois ela havia falhado. Sem aceitar aquele resultado, ela corre até o professor mais próximo e pede para que ele explique aquele resultado. É quando um professor misterioso de cabelos marrons e óculos fala que isso era óbvio. Afinal, mesmo que ela tenha tirado as notas mais altas no exame físico, conseguindo até mesmo bater um certo recorde, ela ainda havia zerado todas as provas teóricas, sendo a primeira aluna que conseguiu zerar todas elas. Afinal, a mesma havia tentado colar em todas as provas, e nas perguntas que ela não havia tentado colar, ela ainda havia errado. Então, obviamente, ela falharia no exame. Ao chegar em casa, Himeko começa a fazer piada da garota, falando que desse jeito ela nunca conseguiria se tornar a Valkyria mais forte. Além do mais, dizia que o que ela tinha de cérebro, ela tinha de peito, ou seja, nada. Mas como ela era um estudante que morava com ela não poderia deixar essa situação continuar, e por isso decidiu começar o treinamento especial de Kiana ela mesma. E assim o cotidiano das garotas na Santa Freia continua. E é então que 2 dias se passam. Nesses 2 dias muitas coisas aconteceram. Uma delas é que todos os preparativos que a Chixal estava fazendo para finalmente poder entrar dentro da segunda chave foram concluídos. A escolhida para a missão de entrar dentro da chave divina foi Bianca, enquanto na Santa Freia, por certos motivos especiais, Himeko acabou ficando em coma. A mesma estava ficando muito mal, e Kiana se recusava a sair da frente de seu quarto. Aquela situação fez com que Kiana ficasse tão instável que ela começou a relembrar de memórias que há muito havia esquecido. Memórias que doíam, memórias que a faziam ter muito medo de seu pai e dela mesma. É quando seu professor chega até onde Kiana estava e percebe que a garota havia caído no sono. Sabendo que não seria bom para ela continuar dormindo ali, ele a acorda. Mas é então que ele nota que ela estava tremendo muito e com muito frio. Quando ele pergunta se ela estava tendo algum tipo de pesadelo, a garota simplesmente corre, sem dizer nada ao professor e sem nem olhar para trás. Além disso, outra coisa também havia acontecido nesses 2 dias. Outra coisa muito preocupante. No QG da Anti-Entropy, Kokoli havia realizado uma reunião, dizendo que era hora deles agirem, pois, depois de passar muito tempo escondido, o líder da Anti-Entropy finalmente retornou, e de acordo com as vontades do líder, a Anti-Entropy deveria agir, e nesse exato momento, invadir a Santa Freia e capturar a terceira Hasher, Raiden Mei. Voltando para o QG da Chixal, Otto fez diversas pesquisas diferentes naquela chave divina e havia confirmado todas as suas teorias. Aquela chave divina realmente era um meio de transporte que havia sido feito na era anterior para ser usada pelos humanos como uma forma de sair daquele mundo e ir para um outro, onde a vontade Honkai não tivesse atacado. No entanto, nesse tempo todo, tudo que essa chave divina fez foi analisar outros universos paralelos na árvore imaginária. A teoria mais óbvia para isso ter acontecido é que a chave divina não conseguiu localizar nenhum mundo onde a vontade Honkai não seja uma ameaça. Outra é que a chave divina só pode ser utilizada se tiver alguém pilotando, e enquanto não tiver, ela só vai ficar analisando. Mas Otto fala que essas perguntas só vão ser respondidas uma vez que eles entrarem lá dentro. Mas como vai ser algo extremamente arriscado e perigoso, só ela tem a capacidade para isso. Mas é então quando eles começam a tentar forçar a abertura da segunda chave divina, que algo misterioso começa a acontecer. Uma água com tonalidade sinistra aparece, e de dentro da água, um ser começa a surgir. Otto, analisando tudo aquilo, finalmente chega em uma resposta, para impedir que qualquer um botasse as mãos na chave divina. Uma medida de defesa foi criada. Um guardião que protegeria a chave e deixaria apenas os dignos entrarem, assim como Jakal havia mencionado anteriormente. Quando o ser misterioso apareceu, sua aparência, inacreditavelmente, era idêntica à de um mini Kevin Kaslana utilizando a Judgment of Shamash, a sua chave divina. Bianca se perguntava por que ele tinha aquela aparência de pequenininho, mas isso era algo que ninguém sabia responder. Otto notou que, apesar da aparência, uma energia Honkai gigantesca exalava daquele pequenininho. De qualquer forma, já ficou claro que para ela entrar, ela deveria derrotá-lo.
Jacal foi mostrada mais uma vez em seu esconderijo, terminando o relatório da missão. Mas enquanto terminava as últimas linhas, começava a pensar algo. Ela havia tido certeza de que ninguém seria capaz de ultrapassar aquele guardião, mas havia algo que ela não estava levando em consideração. Ela não sabia qual era o poder total de Bianca. Depois de pensar um pouco, ela ainda chegou na conclusão de que não tinha como aquela garota conseguir passá-lo, pois aquele ser artificial foi projetado para ter os mesmos poderes de Kevin na forma base, utilizando sua chave divina. Então era impossível que aquela garota fosse capaz de passar por ele. E assim 15 minutos se passaram. E Bianca continua entrando no trem. A mesma havia derrotado aquele ser rapidamente, mas disse que foi realmente uma luta interessante e gostaria de ter aquele ser como parceiro de treinamento. As Valquírias e Otto, que haviam assistido a batalha, não acreditaram no que viram, apenas Rita conseguiu entender. Embaixo da onde ela estava lutando contra aquele Minion, o líquido misterioso nada mais era do que o mar Quanta. Normalmente, se alguém caísse ali dentro, teria afundado completamente e se perdido dentro do mar. Mas durante a luta, Bianca, ignorando isso completamente, entrou por vontade própria lá do fundo e atacou o boneco diretamente, como se não fizesse diferença nenhuma aquilo embaixo dela ser um mar Quanta. Ela entrou e saiu como se fosse um mar completamente normal. Rita explica que Bianca, com seus poderes, consegue ficar lá dentro, mas apenas por 8 minutos. Mas a Valkyria fala que isso não faz diferença, normalmente ninguém conseguiria ficar nem por um segundo só. E assim Bianca finalmente abre a porta da chave divina e começa a entrar. Enquanto a garota entrava, por algum motivo, um flashback de toda a sua vida começava a passar. Mas não era só ela quem estava vendo. Outra pessoa também estava. E após ver toda a sua vida, simplesmente fala: a vida é algo brilhante, não é? Eu analisei incontáveis universos paralelos, incontáveis dimensões, mas sem dúvida nenhuma, a sua existência é a coisa que mais me impressiona. De repente, Bianca abre os olhos e nota que está em um local totalmente diferente. Eu entrei em um universo bolha? Sim, Bianca, você está certa. Você está no universo bolha criado dentro da segunda chave divina. Eu o chamo de a semente de Sumero. Ao escutar aquilo, Bianca se coloca em posição, pois ela não fazia ideia de que alguém estava dentro da chave divina. Afinal, ela devia estar escondida há milhares de anos. Você não deveria ficar tão preocupada, Bianca. Eu não tenho nenhuma intenção maligna. Eu sou um dos que são conhecidos como Mantis, e também um humano da era anterior. Fui ressuscitado nessa era para ajudar a humanidade a vencer um inimigo conhecido como Honkai. Para ser mais exato, minha missão era encontrar outros mundos onde a humanidade pudesse achar uma forma de derrotar o Honkai, ou então um que não sofresse do problema da vontade Honkai. Nesse tempo eu procurei por diversos, por milhares, por um número incalculável. Mas curiosamente a resposta sempre esteve aqui, nesse universo, e agora ela está bem na minha frente. Minha cara Bianca, você é a solução para salvar esse mundo. E se você também quer salvá-lo, você tem que obedecer tudo o que eu vou falar. Bianca então fala: um estranho aparece dentro de um trem mágico falando que viu por diversos mundos como salvar a humanidade. E de repente diz que a única solução para salvá-la é se você confiar totalmente nele e obedecer tudo o que ele mandar. Acha mesmo que alguém acreditaria nessa conversa? Além do mais, o que você vai fazer se eu não quiser obedecer e der o fora daqui? De repente, Sue aparece ao lado dela com os olhos abertos e fala: você não precisa se preocupar, eu já vi o futuro desse mundo aqui e sei que vou precisar ser um pouco mais agressivo para poder te convencer. E além do mais, finalmente a salvação da humanidade chegou. Não ache que vai ser tão fácil assim sair. E então, encarando os olhos daquele homem, Bianca percebe que a batalha estava para começar. É então que Otto começa a receber várias informações de dentro da segunda chave. Informações que antes não estavam sendo transmitidas. Uma delas é sobre o aumento enorme de energia Honkai que estava acontecendo lá dentro. E a outra é que o transmissor de Bianca parou de responder. E é com Bianca conhecendo um dos Mantis da antiga era que vamos nos despedindo por aqui, pois o tempo acabou e eu quero dar uma daquelas de Tobey continue que Jojo adora fazer. Assim como Otto havia previsto, Bianca é forte. Bianca é extremamente forte. E Teresa não faz ideia de que a Kiana que está em seu colégio não é a Kiana que ela cuidava antigamente.
e sim um clone gerado por Otto. Furua também está frequentando a escola Santa Freya, mas por causa de alguns eventos anteriores, a mesma também perdeu sua memória. E por causa das armações de Cocolia tentando obter o núcleo Hasher de Mei, uma briga entre a Anti-Entropia e o Colégio Santa Freya pode acabar acontecendo. Como tudo isso vai se conectar? Onde está Siegfried? Quem está por trás da organização World Serpent? Kevin voltará a aparecer? Tudo isso e muito mais você vai acabar descobrindo nos próximos vídeos da série de Honkai Impact aqui no canal. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo. Não se esquece de olhar a playlist de Honkai Impact, porque pode ter vídeos tanto da série quanto outros que eu também estou fazendo, explicando alguns detalhes que podem ser difíceis demais de entender só nos vídeos. Mas era só isso, então já agradeço por ter continuado até aqui. Valeu, falou, fui!